Ecologia, ambientalismo, ecologista. A gente ouve essas palavras o tempo todo, né? E vamos combinar, muitas vezes usamos como se fosse tudo a mesma coisa. Mas a pergunta é, será que são mesmo? Bom, hoje a gente vai direto ao ponto para desfazer de vez uma das confusões mais comuns quando o assunto é meio ambiente. Então vamos lá, direto para a pergunta que não quer calar. Ecologia e ambientalismo são intercameáveis? A resposta curta, sem enrolação, é não. E olha, entender o porquê dessa diferença é muito importante. Não é só por preciosismo, não. É fundamental para a gente ter mais clareza em todo o debate sobre o futuro do nosso planeta. Para a gente começar a desenrolar esse nó, vamos focar primeiro no que a ecologia realmente é. Vamos tratá-la como ela deve ser tratada, uma disciplina científica, com método, com rigor e, olha, com muita, mas muita profundidade. A própria origem da palavra já dá uma pista incrível. Vem do grego, né? Oikos, que quer dizer casa ou lugar para viver, e logos, que é estudo. Juntando tudo de forma bem simples, a ecologia é a ciência que investiga como os seres vivos interagem entre si e com todo o ambiente ao redor. Isso inclui o clima, o solo, as outras espécies, enfim, tudo. E o que é fascinante na ecologia é a escala em que ela trabalha. Não é uma coisa só, sabe? O estudo pode começar com um único indivíduo, um organismo só. Daí ele sobe para analisar uma população inteira daquela espécie. Depois, avança para uma comunidade, com várias espécies interagindo. Aí, integra tudo isso com o ambiente físico, formando um ecossistema, e pode chegar até o nível da biosfera, que é basicamente o nosso planeta inteiro. E que ninguém se engane, viu? Ecologia não é só um passeio no parque para descrever o que se vê. De jeito nenhum. É uma ciência dura, super quantitativa. Os ecólogos usam experimentos controlados em laboratório e lá no campo usam modelos matemáticos que são bem complexos, estatística avançada, imagens de satélite, análise de DNA. É uma área super interdisciplinar que conversa com a física, a química, a computação. Tudo isso para testar suas hipóteses e entender como as coisas realmente funcionam. Ok, então acho que a gente já estabeleceu bem o que é ecologia enquanto ciência. Agora, vamos virar a chave? Vamos para o outro lado da equação e tentar entender o que é, afinal, o ambientalismo. Aqui, a coisa toda muda de figura. O ambientalismo não é uma ciência, ele é um movimento. Movimento social, político e também ético. O objetivo principal dele não é descrever o mundo, mas sim defender uma causa, a proteção do meio ambiente. Ou seja, ele se baseia em valores, no senso de urgência e, o mais importante, no chamado para ação. E é exatamente aqui que a gente chega no coração da diferença. O ponto central que separa esses dois campos pode ser resumido em duas palavras bem simples: descrição versus prescrição. Essa imagem ilustra isso de um jeito brilhante. A ecologia faz a pergunta descritiva, a pergunta do como. Como esse sistema funciona? Quais são as regras do jogo? Já o ambientalismo faz a pergunta prescritiva, a do dever. O que nós devemos fazer a respeito? Entende a diferença? A primeira busca entender, a segunda busca agir com base num ideal. Colocando um do lado do outro fica ainda mais claro, né? A ecologia se apoia totalmente no método científico. Ela busca explicações, se esforça para ter uma neutralidade ali no método. O ambientalismo, por outro lado, parte de valores sociais. O foco dele é promover ações, defender posições bem claras sobre o que é certo ou errado fazer. Um não é o outro. Mas eles podem e, na verdade, devem conversar. Então, para resumir tudo numa frase só, o ponto crucial é este. Se desse para cravar uma ideia na cabeça, seria esta. A ecologia descreve e explica. O ambientalismo propõe e defende. Simples assim, direto ao ponto. Captura toda a essência da nossa análise de hoje. Certo, acho que a diferença ficou bem clara. Mas, na prática, por que isso realmente importa? Por que a gente deveria se preocupar tanto em separar esses dois conceitos no dia a dia? Porque olha só que interessante. Ao contrário do que pode parecer, essa distinção não serve para diminuir nenhum dos lados. Muito pelo contrário. Ela fortalece os dois. Quando a ciência tem seu papel claro, e o ativismo também, ambos se tornam muito mais eficazes. É exatamente aqui que a ponte é construída. A ciência ecológica, a ecologia, fornece a base de conhecimento, aquela base sólida, sabe? Para que o ambientalismo possa propor políticas que realmente funcionem. Pensa comigo, onde criar uma área de proteção para ter o máximo de impacto? Como maneirar a pesca sem esgotar os peixes? Qual o melhor jeito de restaurar uma área degradada? As respostas para tudo isso vêm da ecologia.
E no fim das contas, o maior benefício de tudo isso é para a sociedade como um todo. Manter cada um no seu quadrado protege a credibilidade da ciência, que é, afinal, a nossa melhor ferramenta para entender a realidade. E quando os fatos são apresentados de forma clara, bem separados das propostas políticas, o debate público fica mais honesto, mais produtivo e, com certeza, muito mais inteligente. Então, essa nossa análise nos deixa com uma pergunta para a gente levar para a vida. Com essa clareza que a gente buscou hoje, como passamos a enxergar os debates sobre o meio ambiente que a gente vê por aí todos os dias? Talvez, só talvez, ao aprender a separar o que é uma descoberta científica do que é uma proposta de ação, a gente consiga avaliar cada parte pelo que ela realmente é e, assim, construir um futuro mais sustentável em cima de uma base muito mais sólida.